Bom dia! Fala, galera do nono ano! Tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática. Módulo 14, página 351. Questão número 7. Racionalize os denominadores. Racionalizar os denominadores é eliminar o radical que está no denominador, certo? Letra A, 3 sobre 3 mais raiz de 2. Para eliminar o 3 mais raiz de 2, nós devemos multiplicar por 3 menos raiz de 2. Você pega o mesmo radical que você tem no denominador, o mesmo binômio que você tem no denominador. Como aqui você tem sinal de mais, aqui você multiplica pelo mesmo com sinal de menos, certo? Então a regra é bem simples. Nós vamos multiplicar o denominador trocando aqui, mudando a operação. 3 mais raiz de 2, você multiplica por 3 menos raiz de 2. Para que a fração fique equivalente, você tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, nós multiplicamos embaixo por 3 menos raiz de 2. Nós vamos multiplicar em cima também por 3 menos raiz de 2, certo? Agora, vamos para a propriedade distributiva. O 3 multiplica o 3, fica 9. O 3 multiplica menos a raiz de 2. Menos 3 raiz de 2. Agora, a propriedade distributiva aqui embaixo. O 3 multiplica o 3, fica 9. O 3 multiplica menos a raiz de 2, menos 3 raiz de 2. Agora, a raiz de 2 positiva multiplica o 3. Fica mais 3 raiz de 2. Mais raiz de 2 vezes menos raiz de 2, fica menos a raiz quadrada de 4. Aqui, os termos do meio sempre serão opostos ou simétricos. Então, 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 2 dá 0. Em cima continua 9 menos 3 raiz de 2. Embaixo, 9 menos a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, em cima fica 9 menos 3 raiz de 2. Embaixo do 9 você tira 2, fica 7. Então, a nossa resposta é 9 menos 3 raiz de 2 sobre 7. O radical desapareceu do denominador, ele foi racionalizado. Agora, nós vamos fazer o mesmo nas outras. Na letra B, nós temos raiz de 2 sobre 2 menos a raiz quadrada de 3. Nós temos que multiplicar aqui, então, pela operação inversa, que é 2 mais a raiz quadrada de 3. Multiplicamos o denominador e também multiplicamos o numerador por 2 mais raiz de 3. Por quê? Lembrem-se de frações equivalentes. Para obter uma fração equivalente, você multiplica o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, aqui, propriedade distributiva. Raiz de 2 vezes 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes mais raiz de 3, mais raiz de 6. Aqui embaixo, nós temos 2 vezes 2, que fica 4. 2 vezes mais raiz de 3, que fica mais 2, raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes 2, menos 2 raiz de 3. Menos raiz de 3 vezes mais raiz de 3, menos 3 vezes 3, raiz de 9. Em cima continua 2 raiz de 2 mais a raiz de 6. Embaixo nós vamos eliminar os termos do meio porque eles são opostos ou simétricos. 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 fica 0. Aqui embaixo fica 4, menos a raiz quadrada de 9, que é 3. Em cima nós temos 2 raiz de 2 mais a raiz de 6. Embaixo, 4 menos 3, que é 1. Não é obrigatório deixar o denominador 1. Então, a nossa resposta, 2 raiz de 2 mais a raiz de 6. Assim, nós racionalizamos, eliminamos o radical do denominador. Na letra C,
Na letra C, nós temos 5 sobre 2 raiz de 2 menos 1. Para eliminar, nós temos que multiplicar pela operação inversa. 2 raiz de 2, se é menos 1, aqui fica mais 1, operação inversa. E em cima também multiplicamos por 2 raiz de 2 mais 1. Agora, a propriedade distributiva. O 5 multiplica o 2 raiz de 2, fica 10 raiz de 2. O 5 multiplica o mais 1, fica mais 5. Agora aqui, 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. 2 vezes 2, aqui fora fica o 4. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada de 4. 2 raiz de 2 vezes 1, positivo, mais 2 raiz de 2. Menos 1 vezes 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. Os termos do meio são opostos ou simétricos, então você elimina. 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, 0. Acabou. Aqui, 4. A raiz quadrada de 4, gente, muita atenção. Raiz quadrada de 4 é 2. Em cima continua 10 raiz de 2 mais 5. Embaixo, o 4 multiplica a raiz de 2. Depois você tira o 1. 4 vezes 2, 8. Menos 1. Embaixo fica 7. Em cima continua 10 raiz de 2 mais 5 sobre 7. Agora, a letra D. Na letra D, nós temos raiz de 2 sobre raiz de 5 mais raiz de 3. Se temos raiz de 5 mais raiz de 3, nós vamos multiplicar por raiz de 5 menos raiz de 3. Multiplica o denominador, multiplica o numerador, multiplica os dois. Então, a propriedade distributiva fica assim. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. Raiz de 2 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 6. Aqui embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Raiz de 5 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 15. Mais raiz de 3 vezes a raiz de 5, mais raiz de 15. Mais raiz de 3 vezes menos raiz de 3, menos a raiz quadrada de 9. Nós vamos eliminar os termos do meio, porque eles são opostos ou simétricos. Raiz de 15 menos raiz de 15 fica 0. A raiz quadrada de 10 menos a raiz quadrada de 6, a raiz quadrada de 25, que é 5, menos a raiz quadrada de 9, que é 3. Em cima, continua a raiz de 10 menos raiz de 6. Embaixo, 5 menos 3, 2. Então, nossa resposta, raiz de 10 menos raiz de 6 sobre 2. A última, a letra E. Nós temos a raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2. Nós temos que multiplicar por 2 mais raiz de 2, embaixo e em cima. Raiz de 2 vezes 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes mais raiz de 2 fica mais raiz quadrada de 4. Embaixo, 2 vezes 2, 4. 2 vezes mais raiz de 2, mais 2 raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes 2, menos 2 raiz de 2. Menos raiz de 2 vezes mais raiz de 2, menos raiz de 4. Resolvendo aqui, os termos aqui do meio sempre serão opostos ou simétricos. 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, 0. Em cima, 2 raiz de 2 mais a raiz quadrada de 4, que é 2. Embaixo, 4, menos a raiz quadrada de 4, que é 2. Em cima, fica 2 raiz de 2 mais 2. Embaixo, 4 menos 2, 2. Observem aqui, o 2 é fator externo, o 2 aqui está adicionando, aqui eu tenho uma divisão por 2. Eu posso simplificar dividindo tudo por 2, menos o radical. 2 dividido por 2, 1, raiz de 2. Mais 2 dividido por 2, mais 1. 2 dividido por 2, denominador fica igual a 1. É obrigatório deixar o 1 aqui? É obrigatório colocar o 1 multiplicando? Não. Então, a nossa resposta é raiz de 2 mais 1.
Continuando aqui, você aprendeu os procedimentos para racionalizar denominadores. Faça uma síntese desses procedimentos, considerando cada um dos casos estudados. O primeiro caso, o radical do denominador possui índice 2. Para eliminar um radical de índice 2, basta multiplicá-lo por ele mesmo, certo? Simples. Anotem a resposta. Agora, segundo procedimento, o radical do denominador possui índice diferente de 2. Para eliminar um radical de índice diferente de 2, basta multiplicá-lo por um radical de mesmo índice. E que o expoente do radicando deve ser um valor que, quando somado ao expoente do radicando original, resulte no índice, certo? Agora vamos para a página 352. Agora, o procedimento é o seguinte: o denominador é um binômio. Ele tem dois termos, em que pelo menos um dos termos é um número irracional na forma de radical. Quando temos uma soma ou subtração no denominador, nós acabamos de fazer exercícios desse tipo. O fator racionalizante, aquele que nós vamos multiplicar, é o mesmo denominador, com a operação inversa. Se for uma soma, trocamos o sinal para a subtração. Se for uma subtração, trocamos o sinal para a adição. Agora temos aqui mais alguns exercícios. Número 1. Racionalize os denominadores. Letra A. 11 sobre a raiz quadrada de 3. Para eliminar a raiz quadrada de 3, basta multiplicar o numerador e o denominador por ela mesma. Em cima fica 11 raiz quadrada de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9, nós já sabemos que é 3. Então, fica 11 raiz de 3 sobre 3. Na letra B, nós temos 21 sobre a raiz quadrada de 7. Para eliminar a raiz quadrada de 7, nós multiplicamos o numerador e o denominador pela raiz quadrada de 7. Em cima fica 21 vezes a raiz quadrada de 7. Embaixo, raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 49. Então, nós temos 21 raiz de 7 em cima, embaixo a raiz quadrada de 49, que é 7. Atenção! Na letra A, 11 raiz de 3 sobre 3. O 11 e o 3 são números primos. Não tem como simplificar. Mas observem a letra B. 21 raiz de 7 sobre 7. Aqui é possível dividir o 21 por quem? Por 7. Quando você divide o 21 por 7, fica 3. Então, nossa resposta simplificada, 3 raiz de 7. Agora, a letra C. Na letra C, nós temos 4 sobre 5 raiz de 2. Para eliminar a raiz de 2, nós multiplicamos em cima e embaixo pela raiz de 2. Em cima fica 4 raiz de 2. Embaixo, o 5 continua sendo fator externo. A raiz de 2 multiplica a raiz de 2. Fica 5 raiz de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Em cima nós temos 4 raiz de 2. Embaixo, 5 vezes 2, 10. O 4 e o 10 são números pares, então é possível dividi-los por 2. 4 dividido por 2 fica 2. Repete a raiz de 2. 10 dividido por 2, 5. Nossa resposta, 2 raiz de 2 sobre 5. Letra D. 12 sobre a raiz quarta de 6.
Nós temos agora um radical com índice diferente de quem? De 2. Então, aqui, o 6 não tem expoente, o expoente dele é 1. Nós temos que multiplicar esse radical por um radical que tenha o mesmo índice e o expoente do radicando, ao ser somado com o expoente 1, tem que ser igual ao índice 4. Então, por quem você multiplica? Por 6 elevado ao expoente 3, porque esse expoente 3 mais esse expoente 1, nós vamos ficar com o expoente 4, que é igual ao índice, aí é possível eliminar o radical do denominador. Então, nós vamos multiplicar pela raiz quarta de 6 elevado ao cubo. Por quê? Porque 3 mais 1 fica igual a 4. Multiplicamos em cima também, raiz quarta de 6 elevado ao cubo. Em cima fica 12 vezes a raiz quarta de 6 elevado ao cubo. Embaixo fica a raiz quarta. Como as bases são iguais, nós vamos adicionar os expoentes. 1 com 3. Por isso fica a raiz quarta de 6 elevado à quarta potência. O expoente 4 elimina o índice, elimina o radical. Sai do radical o 6. Agora, atenção, é possível dividir o 12 por 6, que dá quanto? 2. Você repete a raiz quarta de 6 elevado ao cubo. Não precisa resolver a potência, ok? Agora, vamos continuar o exercício. Aqui temos a letra E e a letra F. Na letra E, 12 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. São dois termos, é um binômio, você multiplica pelo mesmo binômio, trocando o sinal de mais pelo sinal de menos. Raiz de 3 menos raiz de 2. Você multiplica o denominador e o numerador por ele. Vamos à propriedade distributiva. O 12 multiplica a raiz de 3, fica 12 raiz de 3. O 12 multiplica menos raiz de 2, fica menos 12 raiz de 2. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 3 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 6. Mais raiz de 2 vezes a raiz de 3, mais raiz de 6. Mais raiz de 2 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 4. Em cima continua 12 raiz de 3 menos 12 raiz de 2. A raiz quadrada de 9 é 3. Aqui, eles sempre são opostos ou simétricos. Raiz de 6 menos raiz de 6, 0. Elimina. Menos a raiz quadrada de 4. Fica menos 2. Em cima continua 12 raiz de 3 menos 12 raiz de 2. Qual será o nosso denominador? 3 menos 2, 1. Você já sabe que não é obrigatório deixar aqui o 1. Então, nossa resposta, 12 raiz de 3 menos 12 raiz de 2. A letra F. Na letra F, nós temos 1 sobre 7 menos a raiz de 2. É um binômio, são dois termos. Trocando o sinal, nós vamos multiplicar por 7 mais a raiz quadrada de 2 embaixo e também em cima. E vamos para a propriedade distributiva. 1 vezes 7, 7. 1 vezes a raiz de 2, como é mais raiz de 2, 1 vezes mais raiz de 2, mais raiz de 2. Em cima fica 7 mais raiz de 2. Embaixo, o 7 multiplica o 7, 49. O 7 multiplica mais raiz de 2, mais 7 raiz de 2. O menos raiz de 2 multiplica o 7, fica menos 7 raiz de 2. O menos raiz de 2 multiplica mais raiz de 2. São sinais diferentes, fica menos, e raiz de 2 vezes raiz de 2 fica menos raiz de 4. Em cima continua 7 mais raiz de 2. Embaixo, 7 raiz de 2 menos 7 raiz de 2 fica 0, porque eles sempre serão opostos ou simétricos. Aqui embaixo, você repete a raiz quadrada de 49 menos a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Em cima continua 7 mais raiz de 2. Embaixo, 49 menos 2,
47. Nossa resposta: 7 mais raiz de 2 sobre 47. O exercício número 2 é cancelado. Ele começa na página 352 e tem a continuação, a letra C, na página 353. O desafio da página 353 também é cancelado. Então, para a nossa próxima aula, nós voltaremos no Em Casa da página 354, ok? Então, não se esqueçam, o número 2 é cancelado, a página 353 é cancelada. Para a próxima aula, Em Casa, página 354. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me mandar uma mensagem, tirar a dúvida, eu vou ficar muito feliz em atendê-los. Até a próxima aula. Tchau, tchau!